Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar para vocês uma super vídeo aula sobre atualidades do mercado financeiro. Inclusive, esse módulo nosso de atualidades do mercado financeiro é um módulo bastante competitivo e, como disse em vídeos anteriores, o professor quer cumprir a nossa tradição. Qual que é a tradição? De acertar todas as questões, ou seja, quando você for lá fazer a prova, vai lá, qual que é o valor da taxa Selic? Opa, este assunto foi abordado na aula. Eu chamo isso de eficácia educacional. De todos aqueles assuntos que foram cobrados na sua prova, estejam contido dentro das videoaulas. Isso é um ponto de competitividade, estudar em alto nível, né? E nós vamos manter. Esse assunto, taxa Selic, é um assunto super potencial de prova. Você pode ter certeza que nessa aula aqui, de 1 a 2 questões podem ser abordadas lá no dia da prova. Então, quero um compromisso que você faça consigo mesmo, né? Primeiro, que você assiste essa aula ligado no 220, que você esteja aí com gasolina azul nas veias, né? Ou seja, bastante antenado, bastante motivado, porque uma aula, cara, de pouco mais de 25, 30 minutos, contém 1 a 2 questões, isso é dada, né? Você não pode perder essas oportunidades. Tá certo, galera? Então é o seguinte, né? E outro compromisso que eu quero com você é o compromisso do seguinte. Eu quero o seguinte, se este assunto cair na prova, eu peço a gentileza, por favor, manda um e-mail para a gente lá, cara, porque isso é muito importante ter esse retorno do nosso aluno. Legal? Taxa Selic, muito importante. Taxa Selic, nós tivemos aí a alteração da meta fiscal aí, agora em janeiro, salvo engano, foi no dia 20 de janeiro, dia 19 de janeiro, nós tivemos aí essa alteração da taxa Selic, né? E, claro, um assunto que foi bastante anunciado, que eu falei que eu não iria gravar essa aula enquanto não tivesse essa definição. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que define a taxa Selic, se reuniu e decidiu pela majoração da taxa Selic, 0,5 pontos. A gente vai comentar isso para vocês. Mas antes de falar, passar para o conteúdo em si, eu quero fazer aqui inúmeros agradecimentos pela interatividade, pela participação de nossos queridos alunos, né? Nós fizemos um chamamento, fizemos um desafio, chamei os alunos para dentro da aula, falei assim, vamos fazer um super curso de atualidades do mercado financeiro. Você pode ter certeza, cara, que esse curso nosso aqui é o melhor curso do mercado, sem dúvida nenhuma, cara, pode ter certeza disso, né? Inclusive, eu recebi uns e-mails, né, que o pessoal está copiando da gente. Está copiando da gente. Está copiando da gente aí, mas não tem problema, se é para o bem de todos, né, eu sou uma pessoa bastante desprendida nesse sentido, né? Olha só, sabe por quê? Temos aqui, ó, a Márcia Souza, né, encaminhou para a gente aqui o e-mail, né? Quando essa notícia surgiu, cara, da taxa Selic, minha caixa de mensagem lotou. Foi assim, dezenas e dezenas de e-mails aí. O professor separou aleatoriamente alguns para passar para vocês aqui. Tá certo? Eu quero prestigiar vocês aí. Ó. Muito obrigado, Márcia, valeu, né? Inclusive, utilizei a sua notícia aqui, porque é o seguinte, nessa notícia sua, você traz uma tabela muito importante. Qual que é a tabela importante? Ela passa os efeitos. Passa os efeitos, né? Passa os efeitos aí da taxa Selic. O que impacta a taxa Selic? Por exemplo, impacta onde? Lá na poupança, né? Boa noite, professor. Desafio dado, desafio cumprido. Até mais. Valeu! Temos aqui também o Bruno Campos de Almeida, de Cuiabá, MT. Olha aí, da minha cidade, né? Forte abraço, Bruno, né? Valeu, campeão, né? Boa noite, professor. Vi há pouco tempo no Globo.com. Creio essa notícia tem potencial de cair na prova do BB, certo? Corretíssimo, né? Temos mais aqui a participação do João Lucas Alencar, mandou 2 para a gente aqui, né? Atualidades do mercado financeiro, né? Temos também aqui, ó, o Alaí Rodrigues, lá de São Miguel do Tapuio, Piauí, né?
Parabéns, muito obrigado pela participação de vocês. Olá, professor Luiz Antônio. Anteontem, assistindo às aulas sobre atualidades do mercado financeiro, você pediu que nós, alunos, colaborassem com o andamento da disciplina. Em virtude disso, entrei no site G1 e encontrei essas duas matérias muito importantes. Uma fala sobre a taxa de juros do Banco Central e outra do aumento do EOF, né? Espero que possa estar colaborando para o seu trabalho e a minha aprovação. Muito obrigado, está assim com certeza, né? Temos outra aqui, ó, o Isaac Newton, de Paragominas, lá de Pará, né? Professor, veja essa notícia publicada hoje e faça a sua análise de potencial para a prova, né? Tá aí para vocês aí, né? Temos aqui uma outra notícia da Gleise Coelho, inclusive essa aqui, o professor não gravou, Gleise, viu? Porque eu estou aguardando um pouco mais de definição do mercado, vou esperar mais um pouquinho, né? Que é o seguinte, o petróleo está em queda, tá? O preço do petróleo internacionalmente está em queda, tá? Isso você tem que saber também para a prova, tá? O examinador pode querer saber isso de vocês. Então, o que acontece? O Brasil fez um investimento, junto com a Petrobras, bilionário para tirar petróleo do pré-sal. E nessa notícia aqui, da Gleise Coelho, lá do G1, que ela mandou o link, ela falou o seguinte, ó, o custo do petróleo, o custo, não lucro, do petróleo extraído do pré-sal é X. E o preço do barril do petróleo internacionalmente é X menos alguma coisa, ou seja, é mais barato. Então não compensa tirar petróleo lá do pré-sal. É melhor comprar de fora. Olha só para você ter uma ideia. O barril fechou com queda de 3,8% em Nova York, cotado a 46,31% em Londres. Tá? Então, ou seja, e parece que o petróleo aqui no Brasil está $52, né? Pô, lá você compra $46, aqui 52, cara. Então não compensa, né? E aí você tem vários efeitos na economia. Primeiro, investimento do povo brasileiro para fazer o pessoal. Tem que fazer? Claro que tem que fazer, mas, né? É uma situação aqui que impacta no mercado financeiro sem emoções, aqui é dado para a prova, né? E aí você tem outros efeitos, tipo assim, cara, você sabe que tem aí os royalties do pré-sal, aí foi uma briga de 5, 6 anos de governador, tá, não sei o quê, Senado, deputado, presidente da República, lobista daqui e dali, e vincularam, atrelou-se os royalties do petróleo a uma boa parte para o financiamento da educação. Aí os governadores, né, já estão esperando esse dinheiro. Agora, tá aí, como é que vai ter, né? Olha só, né? Então, essa notícia aqui, não encontrei sobre um determinado tema que você lançou, um desafio. No entanto, achei interessante essa publicação. Boa noite. Ó, Gleisa Coelho, muito obrigado aí por essa notícia aí, tá? Temos mais aqui, professor? Tem mais aqui, último aqui, né? João Marcos Carvalho, Itacarambi, Minas Gerais, né? Faço o curso BB 2014-2015 no LAC e hoje assisti a sua aula sobre atualidades do mercado financeiro, contas públicas, né? Magnífica aula essa, né? Nesta aula o senhor propôs um desafio que seria a gente enviar links de reportagem sobre a nova meta fiscal proposta pelo governo federal. Deste modo envio 2 links aí, né? João Marcos Carvalho Alves, da turma 1, pós-edital, né? Valeu, garoto, né? Em nome do Marcos aqui, do João Marcos, né? Eu quero também agradecer todos aqueles outros e-mails que eu recebi, que foram dezenas e dezenas e dezenas de e-mails, de alunos participando efetivamente, tá certo? Só o fato de você estar lendo lá no G1 uma notícia, cara, ou qualquer outro site, encaminha para a gente, meu filho. Isso é importante demais, cara, porque você vai fixar mais ainda, né? Ok, vamos lá, vamos para a notícia, né? Após alta de tributos, Copom eleva juros para 12,25% ao ano, aumento de 0,5 ponto que eleva a taxa ao maior patamar em 3 anos e meio. Na terceira alta seguida, Banco Central confirma a expectativa da maior parte do mercado. Então, está aqui para vocês aqui, né? Olha aí, dia 21 de janeiro de 2015, né? 21 de janeiro que foi elevada, né? A taxa de juros. Bacana. Professor, só dessa manchete aqui, tem alguns pontos potenciais que podem ser cobrados na prova? Tem vários, por exemplo. Primeira coisa,
O examinador pode querer saber de você qual que é a atual taxa Selic. A atual taxa Selic é esse cara aqui, 12,25% ao ano, né? Professor, outra notícia importante que eu tenho que colocar no meu caderninho de revisão. Qual que foi o valor da última alta? 0,5 ponto. Professor, o que é esse 0,5 ponto? É bastante, é muito, tá? É uma elevação considerável. Bacana, tá aí esse cara aí. Professor, o que mais que eu tenho que saber? Que é a maior taxa em 3 anos e meio. Olha aí. Tá? Outra informação importante que você tem que saber é a terceira alta seguida. Tá? E, finalmente, a última informação importante, somente disso aqui, rapaz, que pode cair na sua prova, é que o mercado já aguardava essa majoração da taxa Selic, né? Então, está aí para vocês, tudo isso. Tá? Professor, por que a taxa Selic aumentou? Além disso, antes de que é a taxa Selic? Gente, a taxa Selic é uma taxa governamental que vai remunerar os títulos públicos, né? Os títulos públicos. E essa taxa Selic, além de remunerar os títulos públicos, se tornou a taxa básica de juros da economia brasileira. Se o examinador perguntar para você qual é a taxa básica de juros da economia brasileira, você vai falar que é a taxa Selic. Então, isso é a taxa Selic. Então, a taxa Selic vai definir o tal dos juros, o valor dos juros, o valor do dinheiro, quanto custa o dinheiro. Então, toda e qualquer alteração na taxa Selic, você vai impactar em todo o sistema financeiro nacional, você impacta na vida das empresas, na vida das pessoas, na vida do governo, em tudo. Tá? E essa perspectiva, essa visão, esse juízo de valor, o examinador costuma cobrar de você no dia da prova, mas você vai estar super tranquilo e você vai estar preparado para acertar isso aí. Ok? Então vamos lá. Então isso é a taxa Selic. Professor, quais foram os principais motivos para a majoração da taxa Selic? Basicamente, um único motivo: o governo foi obrigado a aumentar a taxa Selic. Sabe qual foi? Estou mandando para você agora. É o seguinte, meu amigo. Qual que foi a inflação de 2014? Já tem que saber. A inflação de 2014 foi 6,41%. 6,41%. Professor, qual que é a meta da inflação? A meta da inflação é 4,5%, tendo dois tetos, um acima, outro abaixo, de 2 pontos percentuais, ou seja, mínimo 2,5%, meta 4,5% e no máximo 6,5%. A meta da inflação foi 6,41%, que foi a inflação, ou seja, muito próximo do teto da meta. Neste sentido, o governo de 2015... tá? Chegou chegando para valer, tá? E disse o seguinte: já começou subindo aí 0,5% a taxa Selic, com um único objetivo, meu filho, de segurar a inflação. O governo não quer inflação, não quer inflação. Então já está mexendo o seu doce aí. A nova equipe econômica está mexendo o doce. Toda semana está vindo uma cacetada aí, mas está fazendo o papel deles aí e tem que fazer isso para segurar a economia, fazer o Brasil crescer aí em patamares saudáveis. Tá certo? Olha só. Então, por quê? Qual foi o motivo? Taxa Selic, para segurar a inflação. Tá? Ok, bacana. E aí, professor? Você tem que entender mais coisas, cara. O reflexo disso, tá? Não pode ter pressa. Colocar 2 cenários para você refletir, tentar que você construa aí um juízo de valor, tá? Em relação a esse assunto. Aqui, olha só. Vou colocar aqui depois, tá? E antes. Antes, o valor da taxa Selic. Ok, olha só. Vamos colocar um valor aqui ilustrativo. 5% ao ano. E aí essa taxa Selic no cenário 2, ela foi majorada, olha só,
para 12,25% ao ano. E vamos supor que você tem 20 mil reais. Você tem lá esse dinheirinho guardadinho que você juntou, né, com suor dos seus esforços aí, tá? Dinheiro esse aí que quando a pessoa junta dinheiro dessa maneira é muito gratificante, né? Então é o seguinte, cara, você tem vintão guardadinho lá. Tá? Hoje em dia, ninguém guarda dinheiro no colchão. Não é isso? Ninguém guarda dinheiro no colchão. Não é assim? Ninguém. Ninguém guarda dinheiro mais assim em casa. O cara faz o quê? O que acontece se o cara guarda o dinheiro em casa? Se ele guarda dinheiro em casa, significa dizer, cara, que todo dia, todo mês, o dinheiro está sendo desvalorizado, não está tendo a correção monetária, não está tendo aplicação de juros. O dinheiro está lá, mortinho, tá? Está lá, mortinho. Não é isso que acontece? Sim. Então o que acontece? Você com 20 mil reais, cara, você está guardado, né? Aí você faz o seguinte, cara. Você vai pegar, aí o cara tá lá, o dinheiro lá, né? Tá lá o dinheiro. Você vai fazer umas escolhas. Pense comigo. Poxa, cara, você vai pegar 20 mil reais, você vai aplicar, né, no banco, né? E quando a taxa Selic está de 5%, é a remuneração básica. Então é o seguinte, cara, ó, o que acontece aqui? Você vai aplicar um juro de 5% ao ano. Você vai falar o seguinte, pô, tá pouco demais esse negócio. Em vez de eu ficar, guardar, aplicar, poupar esse dinheiro, eu vou investir. Ou seja, quando a taxa de Selic está um valor um pouco menos, né, não há formação de poupança. Há o quê? Formação de investimento, há aplicação em investimentos. Né? Então tá lá. Agora, outro cenário, você tem vintão. Pô, está pagando 12%, 12,25% ao ano. Já é uma taxa mais atrativa. Fala, em vez de investir, eu vou poupar. Então, vai estimular a formação de poupança. Isso que o examinador vai querer saber de você. Taxa Selic elevada estimula a formação de poupança por parte das famílias e por parte das empresas. A taxa Selic baixa vai estimular os investimentos. A pessoa não tem motivo para poupar. Ok? Entendeu? Isso é importante. Ou seja, com a majoração da taxa Selic, a tendência é você, o quê? A tendência é você agora, olha só, é você poupar. Está aqui. Beleza, tá? Agora é o seguinte, vamos colocar outro fator da taxa Selic, é muito importante. Você tem o dinheiro e você, independente de qualquer situação, você decidiu aplicar esse dinheiro. Aí você tem duas opções aqui, né? Aí você vai no banco, né? Olha, você tem uma opção, você vai lá no banco, o banco fala, não, ok, beleza, tá, café, água, tá. A nossa taxa de remuneração, tá, para o seu capital, para o seu dinheiro, é de 20% ao ano. Tá aí. 20% ao ano. Aí eu quero que você reflita. 20% ao ano é uma taxa boa ou é uma taxa ruim? 20% ao ano é uma taxa extraordinária. Porque isso aqui é o seu parâmetro, 12,25%. Ou seja, para você avaliar a sua aplicação, você tem que fazer essa análise. Gente, quando a sua aplicação em qualquer banco, qualquer fundo, qualquer CDI, CDB, não sei o que da vida aí, for 12,25% é o ideal. Se for abaixo, você está tendo uma péssima aplicação. Se for acima de 12,25%, tá certo? 12,25%, você tem aí uma excelente opção de aplicar o seu dinheiro. Olha como a taxa Selic impacta isso, né? Então aí, o que acontece? Você tem que colocar na cabeça do banco. Olha só. Então é o seguinte, você vai lá no gerente do banco, seus 20 mil, não, a taxa é 12,25%. Aí você deposita no banco, o banco se compromete a pagar 12,25% para você de rendimento. Confere? Ok. O banco ele faz o quê? Intermediação financeira. Ele vai captar esse dinheiro a 12,25% e ele vai emprestar para o outro cara.
Qual que é o valor que o banco vai emprestar para o outro sujeito, né? Esse 12,5% aqui, tá? Esse 12,25%, tá? Ele fez a captação. Ele vai repassar esse valor desse cara aqui, tá? Lá para o consumidor, por exemplo, ele faz intermediação. Peguei meus vintão, coloquei no banco, o banco se comprometeu em 12,25, o banco faz a intermediação e vai passar para um sujeito que está precisando de vintão, né? Qual que é a taxa de juros que esse sujeito vai receber, pagar? Você acha que vai ser mesma coisa, 12,5%, 12,25% ou mais de 12,5%? Professor, muito mais. Sabe por quê? Porque tem que ter o lucro dos bancos, tem que ter a taxa de administração, tem a taxa do risco. Eu posso assegurar para você que o banco vai captar 12,25%, né? E ele vai emprestar uma taxa mínima de 35% ao ano. Então, aí. Ou seja, quando sobe a taxa Selic, tá, o crédito fica mais caro. Essa é outra conclusão que o aluno tem que ter na cabeça. O crédito fica mais caro. O dinheiro fica mais caro. As empresas, as pessoas têm mais dificuldade de ter acesso ao dinheiro. Impacta na economia? Claro. O que acontece com tudo isso? Acontece que o consumo das famílias, o consumo das empresas diminui. Diminuindo o consumo, as pessoas diminuindo o consumo, acontece o quê, meu filho? Acontece o seguinte, com a diminuição do consumo, vai acontecer o seguinte, vai baixar a inflação. Tá? Vai baixar a inflação. Porque você não vai ter tanta demanda, a pessoa não está demandando mais para aquelas compras, tá? Não tem tanta mais demanda. É isso que acontece com o negócio aí, tá? Isso que acontece. Bacana? Então, o consumo das famílias, né? Falando disso aí, consumo das famílias, estou gravando essa aula na sexta-feira, agora 9h30 da manhã. Eu assisti hoje o Bom Dia Brasil, né? E ele diz o seguinte, olha só como é importante isso, né? Que o Banco Central Europeu, lá da zona do euro, vai estar injetando na economia da Europa 60 bilhões de euros. Então ele vai estar injetando esse dinheiro. Injetando dinheiro para estimular o consumo, tá certo? Com certeza, eu tenho certeza que um colega aí, um de você, vai mandar uma notícia bem detalhada para a gente comentar aí sobre isso aí. Tá? Olha os reflexos disso, né? Ok? Vamos lá. Deu para entender aqui, tá? Os reflexos da taxa Selic. Então, subiu a taxa Selic e fica o dinheiro mais caro para o consumidor final? Sim, por quê? Porque o banco é a referência, né? Ele pega lá a referência, 12,25%, ele vai captar 12,25% e ele vai ter que emprestar um valor maior para ele ter, porque esse valor aqui está incluso, ó, os 12,25%, a taxa de risco, a taxa de administração, os custos do banco, né? E, claro, o lucrinho dos bancos, né? Então, está incluso aí isso. Ou seja, a taxa Selic, ela é o seguinte, a taxa Selic aí, ela regula realmente toda a economia, é um excelente, um eficiente mecanismo para controlar a inflação no Brasil. Então, está aqui a notícia. Está aí o link para a galera, só a galera tem que clicar e vamos agora interpretar a notícia. Nós já falamos aí bastante sobre a taxa Selic e a gente vai trazer essa notícia para algum contexto importante, né? Olha aqui o pequeno histórico, né? Olha só, em 2010, taxa Selic era de 8,75, né? Ó, olha aí, né? 12,25, ó, foi aqui no dia 8/6/2011. Ela começou um processo de queda. Chegou aqui menor índice, 7,25, 10/10/2012. Tá? Foi subindo, né? E agora está aqui em 12,25% no dia 21 de janeiro de 2014. Tá? Fonte Banco Central, né? Lá no link da notícia, cara, tem um videozinho, cara. Vai lá, assiste esse videozinho aí, né? Pode ter certeza que o seu examinador leu essa mesma notícia que você está lendo.
Estudar na fonte é um fator de competitividade elevada. Após o governo anunciar nesta semana aumento de tributos sobre combustíveis importados e operações de crédito, o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, decidiu elevar nesta quarta-feira, dia 21, os juros básicos da economia de 12,75 para 12,25 ao ano. Ou seja, nós observamos aqui claramente um movimento, tá certo, do governo em equilibrar as contas públicas, né? Graças a Deus, né? Nós fizemos uma aula de atualidades, né, na semana passada, não, nessa semana ainda, que foi o aumento dos juros, né? E lá nós percebemos que o governo quer fazer uma economia de 20 bilhões, né? Com a decisão de aumentar a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, os juros sobem a maior patamar desde meados de 2011, ou seja, 3 anos e meio. Com taxas mais altas, a instituição tenta controlar o crédito e o consumidor, assim segurar a inflação. Olha só a intenção. Ele quer controlar o crédito. Como que ele controla o crédito? Fica mais caro o dinheiro. As pessoas, para tomar empréstimos, ficam mais caro. E aliando com o aumento do IOF, ficou mais caro ainda, né? E o consumo, por quê? Porque sem esse crédito as pessoas compram menos, fica tudo mais caro, né? Ele quer controlar o crédito e o consumo porque ele quer o quê? Ele quer segurar a inflação. O terceiro aumento consecutivo da taxa acontece em um momento de fraca atividade econômica, com economistas não descartando a possibilidade de uma nova recessão em 2015, mas com a inflação em patamares ainda elevados. No ano passado, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, que é o índice oficial da inflação, potencial questão de prova, somou 6,41% ao ano. Olha a galera aí do lá que está sabendo, né? Vamos lá. Está batendo tudo sobre o nosso conceito aqui. A elevação dos juros confirma a previsão da maior parte dos analistas dos bancos, que estimavam justamente uma alta de 0,5 ponto percentual, a mesma intensidade do aumento promovido em dezembro do ano passado. O Banco Central vem subindo a taxa Selic de forma ininterrupta desde outubro de 2014. Após a reunião do Copom, o Banco Central divulgou o seguinte comunicado: avaliando o cenário macroeconômico e as perspectivas para a inflação, o Copom decidiu, por unanimidade, elevar a taxa Selic 0,5 pp, né, para 12,25 ao ano sem viés. Bacana, fechou, né? Pronto, tá aí para você. Primeiro tópico da nossa notícia aí, né? Ok, né? Vamos lá. Nesse sentido, né? Vamos aqui agora outro assunto importante: metas de inflação, né? Ou seja, você pode ter certeza que o que motivou o governo subir isso foi esse cara aqui. Ele quer que o Brasil mantenha-se no centro da meta, 4,5%, né? E pelo que eu estou vendo, né? Esse nosso ministro da Fazenda, né, Joaquim Levy, que já foi secretário do Tesouro Nacional, o cara já foi lá secretário de Fazenda do Rio de Janeiro, é um cara que contas públicas, né, o pessoal chama ele até, inclusive, de pão duro, né, mas é bom colocar um cara desse lá para cuidar do cofre, né? Tá certo? Ele está tomando essas medidas aí, você pode ter certeza que o objetivo do cara é isso aqui, é para o Brasil se enquadrar na meta fiscal. Meta de inflação, perdão. Pelo sistema de metas de inflação vigente na economia brasileira, o Banco Central tem de calibrar os juros para atingir os objetivos pré-determinados. Para 2015 e 2016, a meta central da inflação é de 4,5%. Atenção, pode cobrar para vocês. Qual que é a meta desse ano? 4,5%. Tá? 4,5% 2015 e 2016. Mas o índice de preço ao consumidor, que serve de referência para oscilar entre 2,5% e 6,5%, sem que a meta seja formalmente descumprida. Nos últimos 5 anos, porém, a inflação ficou bem distante da meta central de 4,5% e é mais próxima do teto de 6,5% do sistema de metas brasileiro. Em 2010, 11, 12, 13 e 14, respectivamente, a inflação somou 5,91%, 6,5%,
5,84, 5,91 e 6,41, né? Ou seja, sempre no limite, sempre no limite. Alexandre Tombini, presidente do Banco Central, informou ao fim do ano passado que a inflação deve retornar à trajetória de convergência para a meta central ao longo de 2015. Segundo ele, o horizonte de convergência com o qual o Banco Central trabalha se estende até o final de 2016. O objetivo do Banco Central, portanto, é entregar a inflação na meta de 4,5% somente no ano que vem. Importante! Então, qual que é a expectativa do governo para manter a meta central? Somente em 2016, o objetivo dos caras, meta 4,5% cumprida. Antes de retornar à trajetória de convergência para a meta durante 2015, a inflação acumulada nos últimos 12 meses tende a permanecer elevada, informou ele em dezembro. Tá, vamos ver aqui. O mercado financeiro, porém, segue incrédulo, ou seja, não estão acreditando muito, né? De acordo com estimativas coletadas pelo próprio Banco Central na semana passada, com mais de 100 instituições financeiras, a inflação deve somar 6,67% neste ano, acima do teto de 6,5%. Olha só, inflação esse ano 6,67%. Então o governo já está tentando baixar isso aí, né? 5,7% em 2016, 5,5% em 2017, 5,2% em 2018, não atingindo, portanto, a meta central de 4,5% até o fim do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, né? Eu acho que a Dilma vai fazer de tudo para baixar essa inflação aí, né? Só que é o seguinte, né, cara? Você baixar a inflação, você tem um custo político muito caro, né? Alto, né? Deixou mais caro os juros, né? Você deixa mais caro os juros, você tira, você perde, a população perde poder de compra, né? E assim por diante, então, né? Mas, em contrapartida, a inflação ele é um dragão invisível, né, que machuca todo mundo, né, cara? Você vai na gasolina, você vai no mercado, né? Então, é um efeito muito maior. Então, na minha opinião, eu prefiro essas medidas do que você viver em período de hiperinflação. Inclusive, eu tenho absoluta certeza que a maioria esmagadora das pessoas que estão assistindo não sabe o que é isso, né? Eu sei o que é isso aí desde a década de 80, né? É terrível, cara, terrível, terrível. Ninguém quer que esse negócio volte, né? Cenário para inflação. Tudo isso aqui está na notícia do G1. Mesmo com baixo nível de atividade e com a queda dos preços das commodities, produtos básicos de cotação internacional, fatores que atuaram para conter a inflação. A alta do dólar, olha aí, ó. Vamos lá. O Brasil hoje está com baixo nível de atividade. Tá? E queda dos preços dos commodities, né? Ou seja, os produtos internacionais, os preços internacionais estão caindo. Soja, milho, algodão, tá certo? Aço, cobre, né? Olha só, alta do dólar, preços administrados, que são telefonia, água, energia, né? Continuam pressionando os preços, né? Então, olha aí, ó. Então, olha aí, nós temos aí, ó, fatores que atuam para conter a inflação. Né? Então, estamos com essa. Além disso, a inflação dos serviços impulsionada pelos ganhos reais de salário segue elevado. Ou seja, o cenário da inflação está complicado. Alta do dólar, preços administrados, telefone só aumenta, água só aumenta, energia só aumenta, combustível só aumenta, tarifa de ônibus só aumentam, né? Claro que houve aumento nos preços administrados, isso aí é muito importante, pode cair na sua prova. Vamos lá, o que são os preços administrados? São as tarifas públicas, ó. Telefonia, água, energia, combustível, tarifas de ônibus, né? O que acontece? Quando há majoração de qualquer um desses elementos, não só tem impacto diretamente na inflação, porque é uma cadeia, né? E outra coisa, o setor de serviços está sempre aumentando mais, né? Desde o início do ano, intensificaram-se alguns fatores que pressionam a inflação no curto prazo. O governo, para reorganizar as contas públicas, informou que não fará mais repasses para a conta de desenvolvimento energético. Pode cair na prova. CDE. O que é esse CDE? Conta de desenvolvimento energético. O que é isso, meu filho? Esse cara aqui é a produção de energia mais cara, né, pelas termoelétricas, que usa combustível. É mais caro do que a hidrelétrica, né? Então, o governo vinha bancando essa diferença. Agora, ele não banca mais. Ó. Neste ano, antes estimados 9 bilhões,
Com isso, a alta energia elétrica nesse ano pode chegar até 40% em relação a 2015. Então, aí o governo vai ter um desafio muito grande aí para ajustar essas contas, porque 9 bilhões aí, né, de 40% no conto da energia. E quem que não usa energia elétrica nesse país? Né? Todo mundo usa energia elétrica e, claro, faz parte da sociedade moderna. Né? Então, isso vai impressionar a inflação, ou seja, os caras lá têm um desafio muito grande pela frente. Ao mesmo tempo, também anunciou o aumento da tributação sobre os combustíveis para gerar o aumento de mais 8% da gasolina e 6,5% no diesel nas próximas semanas. Nós passamos na reunião passada, né, na aula passada, este aumento dos combustíveis, né, dos impostos, IOF, CID, né, ACAD, CID, tudo, né, a gente viu esses caras aí, PIS, CONFINS, né, nós vimos já esse índice aí, os preços, então, ou seja, mesmo o governo aumentando a taxa Selic, tem grandes desafios diante desse cenário nosso aí de ajuste das contas públicas, né? Com isso, chamamos preços administrados, segundo o mercado, devem subir de 8,2% em 2015, o maior aumento em 10 anos. O peso dos preços administrados do IPCA é de cerca de 25%, ou seja, né? Para você formar o preço da inflação, o valor da inflação, 25% vem desses preços administrados. E o cenário dos preços administrados, tá certo, não são dos melhores, né? Estamos prevendo aí o aumento, né? Ou seja, aqui são cenas para os próximos capítulos que a gente tem que estar acompanhando. Outro fator que gera inflação é a alta do dólar. A expectativa do mercado financeiro é de que, após subir 12,78% em 2014, a moeda norte tem um aumento de 5,3% em 2015. Aí vem, olha só, isso aqui já não vale mais. Por que que não vale mais? O dólar estava numa elevada, sem fins. O Banco Central Europeu, hoje, eu assisti lá no negócio, está injetando dinheiro, 60 bilhões de euros a partir de março, e isso, consequentemente, já está fazendo o dólar cair. Tá? Sobre dólar, eu vou fazer uma outra aula, mas eu tenho que aguardar alguns passos ainda. Né? Eu quero fazer essa aula do dólar já em fevereiro. Por quê? Porque nós vamos ter já nós teremos aí já uma posição mais consolidada do dólar, né? Para a prova, inclusive. Né? O dólar fechou em 2014 em 2,65. Hoje, eu vi a cotação, já estava 2,59, já mudou. Né? Ó, isso aqui foi de feira para sexta-feira, já houve essa mudança. Tá? O dólar eleva os preços dos produtos e insumos importados no Brasil, pressionando a inflação. Né? Tá aí para vocês aí. Né? Ajuste das contas públicas. Né? O outro ponto importante que tem que ter para a economia voltar a crescer. Olha só como essa matéria, né, ela trouxe vários aspectos importantes, aspectos esses que nós já estamos conversando já há algum tempo. Né? Tá certo? Vamos lá. Contas públicas, o cenário. Nós sabemos que ano passado o governo vai fechar em 20 bi negativo, né? Nós sabemos que a meta desse ano é de 50 bi positivo, superávit primário, despesas, receitas menos despesas, sem os encargos da dívida e dos juros, né? Essa é a meta. Nós sabemos que ele teve uma alta, né? Tá? Teve uma alta dos impostos que vai produzir 20 bilhões a mais só esse ano. Tá? E temos também o CDE lá, do desenvolvimento energético, né? A conta de desenvolvimento energético, que vai economizar 9 bilhões. Vamos lá. Por outro lado, o governo se movimenta para diminuir gastos públicos e para retirar recursos da economia. Por meio das altas de tributos, já feito, alta de IOF, PIS, CONFINS, né, e ACAD. O que, embora alimente a inflação, em um primeiro momento, tende a diminuir ainda mais a demanda agregada no médio prazo, atuando assim para conter as pressões inflacionárias no futuro. No processo de ajuste das contas públicas, o governo já anunciou limitação de benefícios previdenciários de trabalhadores. Olha só, contenção de gastos no orçamento. Olha só, direitos previdenciários e trabalhistas, seguro-desemprego, pensão por morte. Tá? Houve alterações. Nesse sentido,
Nosso professor especialista em direito previdenciário, já encomendei uma aula para ele, para comentar essa medida provisória, para disponibilizar para vocês, né? Contenção de gastos no orçamento, alta de tributos sobre combustíveis importados e pressão de crédito, né? O objetivo é elevar o chamado superávit primário, a economia para pagar juros da dívida pública para 1,2% do produto interno bruto em 2015. De janeiro a novembro do ano passado, o último dado disponível, as contas do setor público registraram um déficit primário de 19 bilhões de reais, segundo números divulgados pelo BC. Estou aguardando a divulgação desse número ainda, para a gente fechar as contas de 2014. Tá? Vamos lá? Ok. Travou aqui, beleza, né? Último, né? O próprio presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, já observou que, para a autoridade monetária, quanto mais fiscal superar primário, melhor em termos de controle da inflação. Analistas observam, entretanto, que o receituário do governo para conter a inflação e tentar recolocar as contas públicas em ordem, para aumentar a confiança na economia brasileira, pode ter efeito recessivo. A política fiscalista que eles estão fazendo, eu não sou a favor deste ponto. Vai afundar de vez a economia brasileira. Estou prevendo contração de 0,3% do PIB em 2015. Não adianta nada ter contas fiscais em ordem e demanda no lugar errado. Empresários investem porque tem demanda na economia, avaliou o economista André Perfeito, da Gradual Investimentos. Então está aí para vocês uma opinião de um economista que não está concordando com isso. Mas opinião de economistas não cai em concurso público. Concurso público cai dados e fatos, aumento do IOF, contas públicas, alteração da LDO, taxa Selic, alta do dólar, isso que cai. Bacana, 10. Aula importante, taxa Selic, especial taxa Selic. Professor, tem mais? Tem outro ponto, né? Que é o seguinte, o aluno vai fazer uma prova, tá? E ele tem que entender o seguinte, aumento da... quais são essas aplicações vinculadas à taxa Selic, né? Está aqui o texto, eu quero que vocês leiam com calma, quero passar para vocês isso aqui, ó. Por exemplo, se cair na prova, poupança está atrelada à taxa Selic? Sim. CDB, 90% do CDI, também está atrelado à taxa Selic. Fundo DI com taxa de 1% ao ano, também está atrelado à taxa Selic. Certo? E Tesouro Direto, é os fundos do Tesouro, também está atrelado à taxa Selic. Né? Por exemplo, o examinador, esse cara aqui que é importante. 12 meses. Tá? Qual que é o atual valor da poupança? 6,80. Professor, o cara pode querer saber disso na prova? Pode querer saber isso de vocês, você tem que saber. 6,80% é o valor da poupança ao ano. Professor, e a taxa de remuneração do Tesouro? Olha aí, ó, 9,53. Então, aí, quanto mais sobe esse cara aqui, mais atrai dinheiro dos bancos. Os grandes aplicadores no Tesouro são instituições financeiras, né? O dinheiro dos caras não fica parado, pode ter certeza disso, né? Bacana? Legal? Poupança, 6,80. Então, isso aí é o valor da poupança, né? Pronto, cara. Ó, consciência tranquila, super aula para vocês. Agora, você tem que ler o material aí, né? Olha, você tem que ler esse material aí. Você tem que dar uma estudada com bastante calma. Taxa Selic é isso aí, galera, tá certo? Super aula para vocês aqui no LAC Concursos, né? Vamos fazer nosso encerramento de sempre, né? A quem sabe esperar, o tempo abre as portas. Né? Então, você tem que ter paciência, tem que controlar a sua ansiedade, que a sua hora vai chegar. E quando ela chegar, você vai ser só frutos só resultados, só vai produzir alegrias na sua vida, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.